Pessoal, chegamos ao fim de mais uma unidade. Hoje nós vamos finalizar o estudo da unidade 10, contrato de doação, agora falando aqui da seção de número 5. Esta seção será apresentada para você em 2 slides. Esse tema também é bastante relevante, apresenta algumas ligações com o direito de família e tem regras importantes que já foram lá apresentados em exames da OAB, concursos públicos. E também devemos ter um olhar eminentemente prático para o seu conteúdo, está certo? Nós vamos falar de maneira específica sobre algumas hipóteses que a doutrina chama de reversão e revogação da doação. Ou seja, tudo que nós falamos até agora trata da discussão de formar o contrato de doação. Quais são os seus tipos? Como se formam? O que eu posso doar? Como que eu posso doar? Como que eu não posso? Beleza. Neste momento, na seção de número 5, nós estamos com um raciocínio um pouco diferente, que é o seguinte: a doação já aconteceu. Quando ela pode ser resolvida, ou como nós usaremos um termo aqui, como ela pode ser revogada. E é muito comum usar esse termo mesmo, revogação da doação. Revogar aquilo que foi praticado a título de doação. Beleza? Então nós estamos falando aqui de hipóteses específicas de extinção do contrato de doação, nos termos que o código nos indica. Beleza? Vamos então, vou voltar aos tópicos aqui para a gente ficar olhando eles. Estou voltando para o primeiro slide, beleza? Então vamos tratar aqui de reversão e revogação da doação, tá certo? Reversão e revogação da doação. Vou deixar o mouse aqui para me ajudar. Então olha só, doação é um negócio jurídico, beleza? Então qualquer falha nos requisitos de validade do negócio jurídico que eu encontre numa doação permitirá que aquele contrato seja resolvido. Pode ser que as partes, ou que uma das partes seja incapaz. Lembra que a gente viu? A doação para o incapaz, se for doação pura, é uma coisa. Mas se for uma doação impura, com encargo, é outro cenário. Então, se eu avaliar a capacidade das partes, eu posso dizer, precisa aceitar? Se precisa aceitar, se a pessoa é incapaz, como é que ela aceita? Compreende? Então, eu posso tratar aqui mesmo, de aplicar à doação todos os requisitos de validade e eficácia do negócio jurídico, como eu exemplifiquei aqui para vocês. Acrescentando algo que falamos na sessão anterior, a cláusula de reversão, beleza? Que também é uma hipótese que pode pôr fim à doação. O que é cláusula de reversão mesmo? Coloca lá, se o donatário morrer antes do doador, o patrimônio volta para o doador. Cláusula de reversão. Então, a cláusula de reversão e todos os motivos que permitiriam anular qualquer negócio jurídico se aplicam para a doação. E vejam que nas sessões anteriores nós vimos diversas hipóteses de nulidade ou de anulabilidade. Entra nesse jogo aqui. Então eu posso pegar as causas que a gente estudou e dizer, essa doação é nula, ou então essa doação é anulável. E, portanto, este será um motivo que trará ao fim aquele contrato, extirpando os seus efeitos jurídicos, desfazendo, entre aspas, a doação. Beleza? Bacana. Por outro lado, o código vai nos indicar que a doação pode ser resolvida também. Resolver é um termo de extinção dos contratos, não é isso? Resolução dos contratos, beleza?
Então, a doação pode ser resolvida por descumprimento do encargo nas doações onerosas. Então, eu doei um terreno para a prefeitura e ela assumiu o compromisso lá, o encargo, de em 2 anos construir uma creche. Se ela não construiu, eu vou resolver o contrato de doação por descumprimento do encargo. Como é que eu faço isso? Eu posso ter um distrato, chego na prefeitura e falo, você não cumpriu o encargo, vamos desfazer, ou se necessário for, eu posso entrar com uma ação na justiça, indo até a justiça, provando o descumprimento do encargo e motivando, portanto, a resolução da doação, para que as partes retomem o status patrimonial anterior. Beleza? Então, a reversão da doação, voltar a doação atrás, resolvendo o contrato, pode se dar por qualquer motivo atinente aos negócios jurídicos, inclusive, especificamente, cláusula de reversão e essas causas de nulidade e de anulabilidade que nós estudamos aqui em doação. E agora eu estou lhe dizendo também que o contrato de doação pode ser resolvido pelo inadimplemento do encargo. E se isso acontecer, essa resolução contratual pode se dar por distrato ou então pode se dar mesmo por uma decisão judicial. Beleza? Mas vamos seguir em frente. Vamos falar agora de um tema bastante pitoresco, interessante, que é a revogação da doação. Veja que eu até deixei em vermelho, porque esse tema merece a atenção de vocês. A doação pode ser revogada em virtude da ingratidão do donatário. Porque, galera, a doação é um ato de mera liberalidade que empobrece o doador e enriquece o donatário. O mínimo que se espera dele é gratidão, que ele seja grato pelo gesto do doador. Então, a própria lei diz que será revogada a doação se houver ingratidão do donatário em face do próprio doador ou então dos seus familiares. Então, o doador ou seus familiares devem receber a gratidão do donatário. A lei exige isso, está certo? E se for violado este dever de gratidão, eu poderei revogar a doação, reverter inclusive os seus efeitos patrimoniais. Dentro desse aspecto, o objetivo é punir o donatário. Poxa, você recebeu, entre aspas, de graça, recebeu de graça, e mesmo assim foi ingrato com o seu doador. Então você vai punir ele, tirando dele o que ele recebeu, e moralmente vai também reparar a dignidade do doador, a honra, o brio, o bom nome do doador naquele aspecto. Então, a ingratidão pode ser uma causa de revogação. Terceira da nossa lista, causas gerais dos negócios jurídicos, descumprimento do encargo e agora ingratidão. Chapão, então beleza, são 3 causas de reversão e revogação, isso são 3 que eu já apresentei aqui, tá bem? De qualquer negócio jurídico, inadimplemento e ingratidão. Só que esta ingratidão é objetivamente detalhada pelo legislador. Então não é qualquer ingratidão. O legislador apresenta um rol taxativo para dizer quando será considerada esta ingratidão. Vamos lá? Eu deixei até em azul para dar um destaque para isso para vocês. Vou descer... Vou descer aqui as 2 linhas já. Então, quando é que eu considero a ingratidão do donatário para com o doador ou seus familiares? No atentado contra a vida ou no homicídio doloso. Doloso, ou seja, tentativa de homicídio e
homicídio consumado doloso. Beleza? Crimes contra a vida do doador ou dos seus familiares, crime contra a vida doloso. Não pode ser um acidente de trânsito culposo, tudo bem? Tem que ser um crime contra a vida, tentado ou consumado, doloso. Se o donatário praticar isso, revela-se a ingratidão. Causa de revogação da doação. Na ofensa física, olhando aí para o crime de lesão corporal, tá certo? Que traz à tona a lesão física. E nós estamos falando de lesão corporal, leve ou grave, desde que vamos caminhar no mesmo sentido, desde que seja também uma prática dolosa, tá certo? Porque ele poderia agredir o doador ou seus familiares sem a intenção de matar, mas com a intenção própria de produzir lesões corporais. Se assim o for, dolosamente, também será vista como uma ingratidão e gerará a revogação do contrato. Injúria grave e calúnia. Não vou detalhar os crimes contra a honra, que vocês vão estudar, ou então talvez até já tenham estudado no direito penal. Os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, a lei diz, se houver injúria grave e calúnia, é motivo para ingratidão. Qual é o dever de casa? Que não faz parte da disciplina do direito civil, mas é interessante para você. Injúria e calúnia. Por que a difamação não? Por que a difamação não? Vai lá pesquisar, leia os crimes. Calúnia, injúria e difamação. E se faça essa pergunta. Por que a difamação não está nesse roteiro? Olha que legal, que interessante. Beleza? São crimes contra a honra. Então, estes crimes contra a honra, se praticados contra o doador ou seus familiares, pelo donatário, revelam uma hipótese de revogação. E, por fim, recusa de alimentos ao doador. Você sabe que no direito de família, o dever de pagar pensão alimentícia, de pagar alimentos, é tanto do pai com relação ao filho, mas também pode ser do filho em relação ao pai, se o pai tiver necessidade. Então vamos imaginar que o doador doa para o filho, depois ele precisa de alimentos e o filho se recusa a pagar alimentos. Qual era o limite da doação mesmo? Não pode prejudicar a subsistência, a mantença do doador. Ora, se o donatário não quer pagar alimentos, prejudicando a mantença, a subsistência do doador, é uma causa também de ingratidão, revelando a possibilidade da revogação da doação. Está certo? Então aqui eu tenho reversão da doação pelos motivos que eu aplico para qualquer negócio jurídico, resolução da doação em virtude do inadimplemento e revogação da doação em virtude da ingratidão do donatário. Beleza? A partir daqui, nós temos os últimos tópicos, né? Vamos falar sobre eles. São tópicos mais rápidos, até mesmo mais simples. É nula a renúncia antecipada do direito de revogar. Então, voltando ao slide. Revogação por ingratidão. O doador não pode renunciar a esse direito antes da ocorrência da ingratidão. Então, ele não pode renunciar antecipadamente do direito de revogar. Está certo? É nula a cláusula em que o doador abre mão, renuncia ao direito de revogar a doação por ingratidão. É nula. Ele pode, depois de praticada a ingratidão, ele pode falar, não vou mexer com isso não. Eu não quero revogar a doação, que se dane o donatário. Ele pode, depois da ingratidão, abrir mão desse direito. Mas antes da prática da ingratidão, ele não pode renunciar ao direito de revogar a doação. Tá certo? Outra limitação. Não pode ser revogada por ingratidão as doações
remuneratórias, a gente já viu o conceito, se for o caso, dá uma pausa, volta lá. Não pode ser revogada por ingratidão as doações remuneratórias, aquelas com encargo já cumprido e as feitas para determinado casamento futuro. Então, são hipóteses em que eu não aplico a revogação por ingratidão. As remuneratórias, porque o objetivo era remunerar aquele serviço prestado. As cujos encargos já foram cumpridos, porque o encargo tendo sido praticado significa que o donatário já fez a parte dele. E aquelas para determinado casamento, porque o Instituto Casamento, né, esse instituto social e jurídico é muito relevante para o ordenamento jurídico e para a sociedade brasileira, então nós estamos protegendo o casamento aqui. Então eu não aplico as regras de revogação de ingratidão nestas três hipóteses. Terceiro ponto, prazo decadencial. Prazo decadencial. O direito de revogar por ingratidão a doação deve ser exercido em 1 ano após o doador tomar conhecimento do fato que gerou o direito de revogar a doação. Então, é um prazo decadencial. Leiam lá no código, pesquisem, nunca se esqueçam que é muito importante entender a diferença de prescrição e decadência. Está certo? Um ponto, por exemplo, muito relevante: prescrição pode ser suspenso o prazo, pode ser interrompido o prazo. Veja lá se decadência isso pode. Eu acho que não. O prazo decadencial não se interrompe. Beleza? Não se interrompe. Por isso que é importante estudar a diferença. Esse é um tema que você já teve a oportunidade de estudar no primeiro semestre da faculdade. Beleza? Prazo decadencial, a contar de quando o doador descobre o fato que gera ingratidão, prazo decadencial de 1 ano, beleza? Se eu entrei na justiça para revogar por ingratidão a doação, se eu entrei na justiça, a justiça, em primeiro lugar, deve buscar o quê? Deve determinar a devolução da coisa, extinguindo os efeitos, portanto, da doação. Olha, foi doado um carro, devolve o carro. Foi doado uma casa, devolve a casa. Mas vamos imaginar que a casa doada, depois da doação, mas antes da ingratidão, antes da revogação por ingratidão, vamos imaginar que a casa foi vendida para uma terceira pessoa de boa fé. Será que esta revogação vai atingir esse terceiro? Não. Por isso que a sentença judicial vai determinar a devolução da coisa. Mas se for impossível devolver, vai determinar o pagamento de perdas e danos. Porque a revogação por ingratidão não atinge terceiros de boa fé. Bacana. Isso finaliza o conteúdo. Faço só uma pausa, mais uma para a nossa reflexão final aqui, e tomara que a gente possa discutir sobre isso. Se o donatário é esperto, ele aceita a doação, durante, já sendo dono da coisa doada, ele vende para terceiro, esvazia o seu patrimônio, fica sem patrimônio. Depois que ele vendeu para terceiro, ele pratica o ato de ingratidão. O doador entra na justiça, a coisa já está com o terceiro, a sentença não pode mandar devolver a coisa, e o donatário não tem patrimônio para pagar perdas e danos. Como é que faz, Chacon? Aula de direito das obrigações. Se o devedor não tem patrimônio, ele será visto como insolvente e a obrigação, obviamente, não será cumprida, porque o único mecanismo seria atingir o seu patrimônio. Se não existe patrimônio, infelizmente, o credor vai ficar a ver navios, ok? Forte abraço para vocês, finalizando aqui a sessão de número 5 da unidade 10,
encerrando o estudo do contrato de doação, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Um abraço. Valeu!